A Crimeia, outrora o orgulho da Rússia, o símbolo de domínio absoluto no Mar Negro e a própria personificação do grito de vitória do Kremlin em 2014. Mas essa coroa gloriosa agora está despedaçada. Hoje, a Crimeia se transformou em uma armadilha mortal envolta em fumaça e cercada por incêndios. As costas que antes exibiam poder agora se tornaram pântanos ecoando pedidos de socorro. Os navios de guerra da frota russa do Mar Negro estão sendo destruídos um por um. Os sistemas de radar estão cegos. As baterias S-400 estão silenciadas. As bases aéreas estão reduzidas a ruínas. Mas a verdadeira tragédia é que o exército ucraniano, mal equipado e armado apenas com inteligência e tecnologia, colocou de joelhos esta enorme máquina de guerra. Hoje, mais de 60 mil soldados russos na Crimeia estão presos em um círculo cada vez mais apertado. Os 1.500.000 civis abrigados com eles estão em agonia silenciosa, agora além do alcance do Kremlin, incapazes de serem evacuados. As pontes foram destruídas, os portos foram destruídos. Os céus pertencem à Ucrânia. Não há combustível, não há munição, não há segurança. A Ucrânia alcançou tudo isso sem sequer uma marinha, usando apenas veículos aéreos não tripulados, kamikazes marítimos e mísseis de longo alcance. O nó final dessa estratégia foi atado em 21 de setembro. As raras aeronaves anfíbias BE-12 Shaika estacionadas na base aérea de Saki, que vigiavam o domínio submarino da Rússia no Mar Negro, foram alvo. Essas aeronaves eram uma extensão da marinha russa, não apenas no céu, mas também sob o mar. Mas desta vez, o céu não pertencia a elas, mas sim ao ataque que se aproximava. O ataque de drone, que começou à meia-noite, intensificou-se com explosões sucessivas ao redor do campo de aviação. Chamas se espalharam pela pista, hangares tremeram e o céu foi coberto por um manto carmesim. Os BE-12 eram plataformas anfíbias de corpo pesado, com 2 motores que carregavam torpedos e datavam da era da Guerra Fria. Cada um era uma parte pequena, mas crítica, da capacidade da Rússia de monitorar a atividade sob o Mar Negro e tomar precauções contra potenciais submarinos da OTAN. Sua capacidade de pousar verticalmente lhes dava uma vantagem única, permitindo que fossem implantados tanto na superfície do mar quanto em aeroportos em terra. No entanto, essa vantagem foi anulada contra veículos aéreos não tripulados ucranianos em 2025. Como resultado do ataque, pelo menos 2 BE-12s foram tornados completamente inutilizáveis. Além disso, essa perda não foi apenas material, também representou um grande golpe tático e simbólico. Essas aeronaves eram raras para a Rússia. Eles também formaram a espinha dorsal das capacidades de escuta profunda da Rússia no Mar Negro. Naquela mesma noite, agentes de inteligência ucranianos no campo alvejaram outro helicóptero russo, Mi-8, perto do hangar. Quando considerado junto com os 2 Mi-8 destruídos apenas alguns dias antes na Crimeia, este ataque revelou uma direção estratégica clara. Incapacitar sistematicamente o transporte aéreo e as capacidades de alerta precoce era o principal objetivo da Ucrânia. No entanto, esta operação não estava focada apenas em ativos aéreos. Outro elo na mesma cadeia de destruição foi a eliminação da estação de radar Niboyu, um dos sistemas de radar de alerta antecipado de longo alcance da Rússia, conhecido por sua ampla cobertura diária. Este radar servia como a primeira linha de defesa do exército russo contra ameaças aéreas, tanto na Crimeia quanto na região do Mar Negro de Azov. A sua destruição tornou os céus mais silenciosos e mais vulneráveis para a Ucrânia. Com todos esses ataques, a Ucrânia não apenas criou destruição física, mas também estabeleceu um bloqueio psicológico. Ao eliminar antigos símbolos soviéticos como os BE-12s, um por um, abriu profundas fissuras na memória militar russa. A Crimeia, antes vista como uma fortaleza inexpugnável, estava agora sendo sistematicamente transformada em um cemitério. Este cemitério engole não apenas equipamentos militares, mas também pessoas. Os 1,5 milhão de civis restantes na península, juntamente com aproximadamente 60 mil soldados russos, sentem o cerco se fechar mais profundamente a cada dia que passa. As margens de Yalta, antes repletas de luxuosas casas de verão, agora estão cheias de ansiedade em vez de turistas. O silêncio reina nos mercados lotados de Sebastopol. As barracas estão vazias. Não só o óleo, açúcar e carne estão ausentes das prateleiras, mas até mesmo o pão agora é impossível de encontrar. Quando os depósitos de combustível secaram, os veículos militares silenciaram primeiro, depois os geradores. Agora, os civis fazem fila por horas pelas últimas gotas de gasolina, mas muitas vezes a bomba para de funcionar antes de chegar a vez deles. O corte das linhas de logística pelos ataques de drones e mísseis da Ucrânia isolou a Crimeia do mundo exterior, não apenas militarmente, mas também humanitariamente.
À medida que o diesel, as rações e a munição diminuem nas bases militares, as cozinhas dos quartéis agora servem comida enlatada em vez de refeições quentes. Com o atraso na evacuação de soldados feridos, os medicamentos estão acabando nos hospitais de campanha e a equipe médica está trabalhando 3 turnos por dia. Os hospitais civis estão em modo de crise em todas as áreas, desde partos até diabetes. As luzes da cidade são diminuídas à noite, tanto para economizar energia, quanto para confundir drones. Mas essa escuridão não é apenas física, é também a escuridão da esperança perdida. Em meio a tudo isso, a propaganda russa ainda tenta transmitir mensagens de estabilidade, mas a estabilidade agora é apenas uma imagem na tela. A realidade é de pessoas presas em abrigos, armazéns vazios, pacientes exaustos e janelas seladas pelo medo. Para entender a história dessa incrível transformação, precisamos voltar a 2014, ao dia em que Putin fez seu famoso discurso de vitória. Naquele dia, Putin declarou que a Crimeia voltou para casa, para o seu porto. Isso foi apresentado não apenas como uma anexação de território, mas também como o espetacular retorno da Rússia ao palco global. A Crimeia seria o porta-aviões inafundável da Rússia no Mar Negro, sua adaga apontando para o sul. Mas Putin não contava com a determinação da Ucrânia em resistir e seu gênio para transformar tecnologia em arma. A estratégia da Ucrânia foi construída sobre 3 pilares fundamentais e interconectados. O primeiro e mais ousado objetivo era destruir a frota do Mar Negro da Rússia, o maior poder da Crimeia. Parecia insano para um país sem marinha desafiar uma das maiores marinhas do mundo, mas a Ucrânia usou sua inteligência e inovação contra a força bruta. Nos primeiros meses da guerra, eles realizaram o impossível ao enviar o navio almirante da frota, o lendário cruzador Moskva, para o fundo do Mar Negro com seus mísseis antinavio Neptune produzidos internamente. Isso não foi apenas o afundamento de um navio, mas a morte de uma lenda. Em seguida, criaram uma frota de pequenos e rápidos drones marítimos kamikaze, carregados de explosivos, como o Magura V5. Esses civis começaram a caçar enormes navios de guerra russos, fragatas e navios de desembarque no valor de dezenas de milhões, até centenas de milhões de dólares, um por um. Kaysar Kunikov, Olenegorsky Gorniak e Ivanovets. A lista de navios afundados ou gravemente danificados crescia a cada mês. O resultado foi uma derrota completa. A Ucrânia afundou ou tornou inutilizável pelo menos 1/3 da frota do Mar Negro. Mais importante ainda, forçou a frota a fugir de sua base principal em Sebastopol, onde estava estacionada há 200 anos, e buscar refúgio no porto mais distante de Novorossiysk. A outrora poderosa frota, que já foi a Senhora do Mar Negro, agora se tornou uma força encurralada, com medo de deixar seu próprio porto. Tendo neutralizado a frota do Mar Negro, a Ucrânia passou para a segunda fase de sua estratégia, perfurar o famoso guarda-chuva de defesa aérea que protege a Crimeia. A Rússia havia preenchido a península com baterias S-400 e S-300, que comercializava como os sistemas de defesa aérea mais avançados do mundo. Este era um escudo que supostamente tornaria a Crimeia uma fortaleza impenetrável contra mísseis e aeronaves ucranianas. No entanto, a Ucrânia desenvolveu uma tática engenhosa para romper esse escudo. Eles combinaram mísseis guiados de precisão de longo alcance, como Storm Shadow e ATACMS, fornecidos pelo Ocidente, com UAVs enganosos de sua própria produção. A tática era simples, mas mortal. Primeiro, eles enviaram UAVs e mísseis baratos e enganosos, em direção aos radares de defesa aérea russos, expondo as vulnerabilidades do sistema e forçando-o a gastar seus caros mísseis interceptores. Enquanto a defesa aérea russa estava ocupada com esses alvos falsos e suas localizações eram identificadas, o verdadeiro golpe foi desferido por mísseis Storm Shadow, que eram indetectáveis por radar, ou mísseis ATACMS, que eram muitas vezes mais rápidos que a velocidade do som. Com esta campanha de caça sistemática, baterias S-400, centros de comando e, mais importante, radares em toda a Crimeia foram destruídos um por um. A estação de radar de longo alcance 55Z6U Nebo-U, destruída no ataque final, também fazia parte desta estratégia. Esses radares eram o cérebro do sistema. Sem eles, os lançadores S-400, que valem centenas de milhões de dólares, não eram mais do que pilhas de metal cegas. O escudo foi quebrado. A fortaleza estava agora indefesa contra qualquer ameaça do céu.
para transformar completamente a Crimeia, agora indefesa por mar e ar em uma prisão insular, restava um passo final: cortar sua única conexão terrestre, a ponte de Kerch, o maior símbolo da anexação de Putin em 2014. Esta ponte não era apenas um projeto de engenharia, mas também a única rota de abastecimento e fuga para 60 mil soldados e centenas de milhares de civis na península. A Ucrânia usou todo tipo de arma assimétrica para cortar essa linha vital. Primeiro, explodiram uma seção da ponte com um caminhão carregado de explosivos. Depois, atacaram repetidamente os pilares da ponte com drones marítimos kamikaze. O objetivo desses ataques não era destruir completamente essa colossal estrutura de 19 km de comprimento, mas torná-la constantemente necessitada de reparos, pouco confiável e, mais importante, inutilizável para a passagem de pesados comboios militares. E eles conseguiram. O objetivo de manter a ponte fechada para o tráfego de veículos pesados durante todo o inverno de 2025 mergulhou o exército russo na Crimeia em um pesadelo logístico. Agora, munições, combustível e suprimentos só podiam ser transportados por balsas lentas e arriscadas ou através de um estreito corredor terrestre ao alcance dos mísseis ucranianos. O cerco estava completo. Cenários realistas para os próximos meses estão se cristalizando ao longo de 3 eixos. Cada um define o destino da Crimeia e o espaço de manobra estratégica da Rússia separadamente. O primeiro eixo é pressão controlada, mas sustentada. Se a Ucrânia continuar com seu modelo atual de desgaste planejado, os 3 pilares militares fundamentais na Crimeia, vigilância por radar, sistemas de defesa aérea e linhas de abastecimento logístico, serão enfraquecidos um pouco mais a cada semana. Este modelo cria uma tensão rítmica constante entre ataques profundos e contramedidas de curto alcance. Toda semana, um radar diferente é atingido. Cada estação de defesa aérea experimenta cegueira temporária. Cada ponte e linha ferroviária é sabotada em intervalos regulares. A tensão constante na ponte de Kerch, em particular, mira não apenas o transporte, mas também o sistema nervoso estratégico. Da mesma forma, em portos como Sevastopol e Feodósia, os navios de guerra só podem sair durante uma estreita janela de horas seguras. Essas horas estão gradualmente diminuindo. A sustentabilidade deste cenário depende em grande parte da capacidade da Ucrânia de manter sua capacidade de produção industrial de maneira disciplinada. Se drones marítimos kamikaze, enxames FPV e UAV estáticos continuarem a ser usados regularmente e em múltiplas camadas, surgirá um ciclo de desgaste, no qual a Rússia terá que lidar com uma nova perda a cada semana. Este desgaste lento, mas constante, torna a Crimeia uma responsabilidade estratégica. O segundo eixo é o cenário de aceleração súbita e destruição simultânea. Com o desdobramento dos caças F-16, a diversificação das munições ocidentais e a introdução de novos sistemas de interferência de radar, a capacidade de ataque da Ucrânia não apenas crescerá, mas também se tornará mais seletiva e simultânea. Nesse caso, a lista de alvos não consistirá mais apenas de elementos acessíveis, mas será preenchida com aqueles que têm valor estratégico. Sistemas de radar como Nebo-U e Podlet, centros de comando de bases aéreas e artérias de conexão como Kerch e Chongar, podem ser alvos simultaneamente com diferentes munições na mesma semana. Tal aumento no ritmo resulta não apenas na destruição física, mas também no colapso do fluxo de informações, na desintegração do moral e na desativação dos reflexos de reparo. No entanto, a resposta do lado russo a tal aceleração depende de sua capacidade de reserva robusta. Em outras palavras, se houver um backup para o radar desativado, se uma célula de comando alternativa puder ser estabelecida para substituir a estação atingida, esse choque pode ser superado. Mas o atual cansaço de guerra e o colapso da indústria de defesa causados pelas sanções ocidentais não tornam tal backup visível. Portanto, este eixo poderia se tornar um cenário que colapsa a Crimeia, não apenas estrategicamente, mas também psicologicamente. Este eixo representa a possibilidade dramática de que um único golpe significativo possa ter consequências a longo prazo. A ponte de Kerch fechada por meses, a passagem de Chongar explodida ou o terminal de combustível no porto de Feodósia completamente destruído. Tal interrupção permanente redefiniria o perfil de toda a presença militar na península. Nesse caso, a questão não seria mais o reabastecimento diário, mas a sustentabilidade da presença militar. Munições não podem ser transportadas, unidades de reserva não podem chegar e os feridos não podem ser evacuados. À medida que as unidades na Crimeia são lentamente esgotadas, a Rússia é forçada a desviar recursos de outras regiões, criando vulnerabilidades em outras frentes. Este é o cenário que o Kremlin mais teme, a Crimeia se tornando não um posto avançado, mas uma armadilha gigante. Então, o que a Rússia pode fazer? O exército russo começou a produzir maquetes dos sistemas Nebo-U, Podlet e Kasta e a implantá-las para atrapalhar os planos de ataque.
Os esforços para tornar alvos reais invisíveis estão aumentando com o uso de redes de camuflagem, sistemas de refletores infravermelhos e simuladores de fontes de calor. Isso pode funcionar para enganar ondas de reconhecimento baratas. No entanto, quando a onda de ataque chega, a distinção entre real e falsa pode ser feita rapidamente, com base em fatores como assinatura térmica, perfil eletromagnético e reflexão de radar. Sistemas de defesa aérea de curto alcance como Tor M2 e Pantsir S1 agora são implantados com muito mais frequência ao redor das bases, mas cada um desses sistemas tem que gastar dezenas de munições todas as noites para combater dezenas de drones. E isso é sustentável por algumas noites, mas sob pressão constante, tanto as munições quanto a equipe começam a se esgotar. Esse tipo de defesa oferece proteção próxima, mas é exaustivo a longo prazo. Os navios pertencentes à frota do Mar Negro agora passam menos tempo fora da base. Eles fazem apenas saídas de curto prazo sob cobertura de defesa aérea, não durante horas de risco. Alguns navios são mantidos dentro da base sem nunca deixar o porto. Isso reduz a ameaça de drones, mas elimina em grande parte o significado dissuasor e operacional da Marinha. À medida que o poder naval se retrai para sua concha, torna-se estrategicamente ineficaz. Em última análise, independentemente de qual eixo se materialize, a realidade imutável é esta. A Crimeia já não é uma fortaleza autossustentável e autodefensiva que mantém seu próprio ritmo. Cada manobra defensiva abre outra conta de despesas. Cada declaração de sucesso anuncia um novo risco. Nesta equação, a Rússia está perdendo não apenas tempo, mas também território e prestígio, e este cenário está se transformando em uma oportunidade estratégica, não apenas para a Ucrânia, mas também para o Ocidente que a apoia. Se o que compartilhamos neste vídeo ajudou você a ver as realidades na Crimeia com mais clareza, não se esqueça de curtir e se inscrever. Também estamos curiosos para ouvir seus pensamentos nos comentários. Você acha que a Rússia pode parar esse declínio? Ou a Crimeia se tornou uma perda irreversível? Cada comentário que você deixa nos ajuda a alcançar mais pessoas com este tipo de conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Voltaremos com insights dos bastidores da guerra na Ucrânia, análises estratégicas e realidades no terreno. Fique atento. Seja a voz da resistência e do conhecimento.